Caríssimo, isso me fez lembrar não só os 40 dias que Jesus passou pelas tentações nos seus campos desérticos, mas quando Nicodemos estava a visitar um dos vilarejos que assim fazia a peregrinação sacerdotal e assim constantemente era chamado para fazer as orações dentro de um campo sacerdotal, e Nicodemos, dentro de algumas orações, dentro de uma residência, um lar, que existia um intelectual, uma pessoa de alto calibre de saber, mas que teria acometido o corpo rapidamente por uma doença que ninguém decifrava do que era aquilo. Um enfraquecimento. E aquele intelectual já não conseguia mais produzir a disseminação do seu conhecimento e produzir plantios, assim já sabidos por sua comunidade. Então Nicodemos é chamado para aquela casa para observar, fazer uma oração, assim como um bom sacerdote assim faria. Ao entrar naquela residência, Nicodemos enxerga uma iluminação, uma fonte de luz fortíssima. E deste campo de luz cintilante vem uma voz: Abu Temashmaya. E então Nicodemos, ao ouvir essa expressão em aramaico, se prostra de joelhos e diz: Deus, sois vós que adentrastes nesta morada e banha a minha alma com a tua presença. Todos da casa não sabiam o que estava acontecendo. Somente Nicodemos até então estava a enxergar esta grande luz. E então a força vibratória repete: Abu Temashmaya. O Pai Nosso está entre vós. É a tradução deste campo, desta frase aramaica. E então uma luz se fez na casa em que todos foram colocados, banhados, arrebanhados por aquela luz cintilante que era a manifestação de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. E então aquele intelectual que assim estava prostrado recebe partículas cintilantes desta luz, repousante em seu ser físico, adentrando em sua alma, levantando aquele corpo, reanimando aquele espírito. E então este intelectual olha bem profundamente nos olhos de Nicodemos e diz: hoje Deus esteve em mim e assim faço do meu intelecto a serviço de Deus. Ratazanas sinto saindo do meu corpo, e assim estavam. Ratazanas saem do meu corpo, pulgas pulam do meu corpo, larvas que apodreciam meu espírito são despejadas neste solo. A paz divina é sentida profundamente em meu ser. O templo está restabelecido. E ao finalizar esta frase, o nobre intelectual cai em um sono profundo, a luz se dispersa e Nicodemos deixa um pão naquela residência, pedindo para que tão logo aquele intelectual despertasse daquele sono, aquele pão fosse servido de pedaço em pedaço, dia após dia, para fortalecer ainda mais o corpo, dando ainda mais o livramento e o fortalecimento, pois o farol divino teria se estabelecido e aquele lar seria um ato contemplativo
em um campo autocurativo de muitas e muitas e muitas pessoas. E então este homem se chama, logo em seguida, posteriormente, ao conhecer as vestes do Mestre Jesus, se chama Lucas. E então Lucas, ao estar diante das vestes de Cristo, de Jesus, o Mestre, o Messias, no primeiro momento diz: Mestre, tu visitaste a minha casa por meio de outras vestes que não sei descrever. Prostro-me desde então em teu nome, mesmo sem te conhecer, sem saber a sua face, sem saber a sua magnitude, mas diante do farol que foi estabelecido em mim, a minha casa se tornou abrigo de muitos e solo sagrado de multidão. Permita-me abrigá-lo em minha casa, e assim terei certeza que o Cordeiro repousará na luz. E assim o Mestre Jesus, olhando para Lucas, diz: Homem, acreditastes a tua fé naquilo que efetivamente faz sentido em teu templo. Tornastes altar de muitos, fechastes portas do passado, abristes portas para muitos. E agora recebe não só o Filho de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, mas a voz que clama pelo seu percurso, pela sua jornada. Pondes ainda mais em tuas mãos a força e a vibração da tua fé, e serás um grande rebento ao tocar tantas e tantas vestes corpóreas. E assim, Lucas, altamente emocionado pela presença crística, assim fez a sua caminhada, não somente ao lado de Jesus, mas por Jesus. Não precisou abandonar tantos campos materiais, pois assim às vezes existe uma confusão de muitos encarnados, achando que seguir o campo espiritual logo precisa abandonar a matéria. Logo precisa abandonar a matéria. Não era assim, caríssimos. Lucas continuou o seu trajeto material, abrigando caravanas e mais caravanas de seres, apoiando e apoiando tantos e tantos campos. Mas em momentos para trabalhar espiritualmente, Lucas se prostrava em resignação, em recolhimento, em jejuns necessários para assim empreender o seu trabalho. Assim, caríssimos, lancei este comparativo dessa breve história de forma muito resumida, sem pormenorizar detalhes desta linda passagem que tive a oportunidade de escrever. Contudo, caríssimos, observem do que vale a matéria. Quantos anos mais você precisará esgotar os prazeres e a satisfação da matéria para tudo aquilo que a matéria tem a oferecer a você, desprovido do equilíbrio do espírito? Quantos mais campos externos precisam provocar a sua alegria? Quantos campos entorpecedores ainda mais precisam provocar sensações de leveza e alegrias momentâneas para você? Por que você não é feliz com a sua percepção natural? Por que simplesmente você não fala aquilo que o seu coração deseja na sua percepção natural?
Porque simplesmente, independentemente se triste ou feliz, você não segue a sua percepção natural de estar em seu corpo, sem destruir os seus órgãos e observando efetivamente que a matéria é tão temporária, é tão curta. Velas acesas no meio de um vendaval. Caríssimos, vocês não têm controle da data nem do momento exato da passagem de retorno ao plano espiritual. Sejam seus melhores todos os dias, mas nisso não se descontrolem. Tudo aquilo já vivenciado de forma insana, destemperada, desequilibrada, já ficaram em capítulos passados. O que te prende o que te corrompe ainda em fragmentos a essa história do passado? Porque algumas páginas do passado insistem a permanecerem dobradas para ficarem mais fáceis de um retorno rápido, instantâneo. Construa corajosamente uma história de equilíbrio do seu espírito à sua matéria, sem buscar a santidade, porque estar encarnado não precisa de santidade. Ninguém está para provar a santidade aqui neste planeta, mas sim o campo equilibrador da densidade do corpo com a sutileza do espírito. Assim seja.